O novo Código Florestal continua gerando muitas dúvidas nos produtores rurais. Dr. Ricardo Afonso, analista jurídico do Rural Notícias, está no nosso estúdio, né, Alessandra, lá em Porto Alegre, e continua respondendo as perguntas, né, dos nossos telespectadores que continuam aqui chegando aos montes, viu, Dr. Ricardo Afonso? Uma delas que nós recebemos e que o senhor vai responder a partir de agora é do produtor Inácio Filho Zanelato. Ele é de São Mateus, no Espírito Santo, e escreveu dizendo que tem uma propriedade de 62 hectares e ele quer realizar a divisão e a transferência entre 4 herdeiros. E ele pergunta, é necessário fazer a averbação da reserva legal? Uma boa noite para o senhor mais uma vez. Boa noite, Márcio. Essa, como tu dissesse, né, temos aí sempre a dúvida dos nossos telespectadores em relação ao Código Florestal e é procedente que isso assim aconteça porque ainda continua essa grande insegurança pela falta de regulamentação da lei, que não acontece, não tem o pontapé inicial, como se diz, né? Teria que registrar no CAR, e o CAR ainda não foi regulamentado, então estamos assim. No caso dessa nossa primeira pergunta, ele pode transferir aos herdeiros, como não há o CAR, ele não está obrigado ainda a fazer o registro, e nada impede que ele faça a transferência aos seus herdeiros, nem de registro da reserva legal ainda. Então, nada impede que ele faça a transferência para os herdeiros e a questão da reserva legal vai dependendo se eles têm antes de 2008 essa supressão. Como ele tem menos de 4 módulos, não haverá necessidade de reposição nem alteração na situação atual da área dele. Doutor Ricardo, vamos aproveitar e fazer uma outra pergunta aí. Tivemos uma falhazinha na sua comunicação, mas ainda bem que ainda dá tempo de falar mais um pouco. Olha só, é o Derek Wilker, que ele é de Palmas, Tocantins. Ele diz que tem uma propriedade de 49 hectares na beira de um lago, vendeu 39 hectares e precisa fazer o cadastro ambiental rural para poder escriturar a venda. A parte que restou é onde ainda tem vegetação. Aí ele pergunta, se eu entrar com o pedido do cadastro ambiental rural com a reserva existente, vou ficar sem áreas para desmatamento e eu posso comprar outra propriedade para a reserva e desmatar o restante? Aí pela pergunta dele, ele também não há impedimento que ele registre a venda que fez, isso aí ele poderá fazer. Né? Agora a área que remanesceu, que é essa de 10 hectares e pouco, e ele está falando que se ela é reserva, ele poderia também, na mesma situação da anterior, como é menos de 4 módulos, ele poderia manter a situação que se encontrava. Mas pelo que eu estou entendendo, aí ou ele terá, dependendo, ele teria que pedir a autorização para o órgão ambiental para fazer essa supressão ou manter assim como está. Mas pelo que eu estou entendendo, como é beira de lago, ele tem uma APP. E aí sim, ele terá dificuldades ele não seria o caso de utilizar outra área que ele adquirisse para suprir a necessidade da APP. Aí não, ele não poderá mexer nisso que restou porque é uma área de proteção. E florestal, então, permanente, ele não poderá, então, usar dessa área. Então, se for reserva, ele poderá. Se for APP, como eu estou imaginando, por ser beira de lago, ele não poderá utilizar essa área, então, para uso de produção. É isso aí, Alessandra. Tá certo, obrigado, doutor Ricardo. Boa noite aí para o senhor, trazendo mais esclarecimentos sobre o Código Florestal.